Boa noite, meus amores. Estamos entrando. Oi, meu amor. Boa noite, Heleninha. Boa noite, gente. Vamos falar hoje de voz anasalada. Vamos ver até que horas eu consigo conversar com vocês, porque minha voz vai sumindo. Oi, Regina. Oi, Roberta. Boa noite. Boa noite. Vou acenar pra todo mundo aqui, seus maravilhosos. Sexta-feira, ninguém tá no bar bebendo, tá todo mundo aqui maravilhoso. Gente, onde que eu fixo o nome da live? Alguém me ensina? Alguém fala aí pra mim? Como que eu fixo o nome? Boa noite. Como que eu faço isso, gente? Ai, meu Deus, não é aqui. Ai, meu Deus. Oi, meu povo. Alguém sabe como que fixa o nome na live? Alguém sabe me explicar? Me falar? Como é que eu faço isso? Hey! Oh, não, em inglês não vai dar não, gente. Falar assim em inglês. Sinto muito. I'm so sorry. My English is very, very bad. I have a Indian English. Gente, ninguém sabe como que fixa o nome na live? Onde que é? Vou pôr aqui. Não, não é aqui. Será que é isso aqui? Também não. Isso aqui? Também não. Isso aqui? Gente, não sei. Eu falo inglês quando eu vou pra Índia, gente. Só. Depois eu esqueço quando eu volto. Gente, ninguém sabe como fixa o nome na live. Sério mesmo. Aqui? Também não. Ai, meu Deus. Será que é aqui comentar? Vamos falar reganho de peso. Peso pós-restrição calórica. Pós-restrição calórica. Será que é assim? E aí eu vou tentar fixar. É isso? Foi? Acho que foi, hein, gente? Então, boa noite, meus amores. Sejam bem-vindos a mais uma live. A doutora, assim, tá do jeito que pode hoje. Então, a gente vai falar do jeito que dá, a quantidade que dá. Tá bom? Se a gente não conseguir falar tudo hoje, a gente continua outro dia. Mas a gente vai começar, porque é um assunto que tem bastante pano pra manga e que é bem complexo. Vocês vão ver, né? Então, o assunto de hoje é por que a gente ganha peso, por que o nosso corpinho tem esse efeito sanfona depois de uma restrição calórica, depois de uma perda de peso com a dieta. O que acontece no nosso corpo, no nosso metabolismo? Será que é sem vergonhice nossa de comer tudo de novo? Será que tem uma explicação metabólica? Será que é Deus achando que a gente merece esse castigo? Que é injustiça divina? O que será que acontece, meu povo? É isso que a gente vai começar a conversar hoje, né? Então, vamos para o primeiro. Vou mostrar para vocês o quão complexo é a perda de peso, né? A questão é que quando a gente perde peso e a gente faz uma restrição calórica, ou qualquer coisa mesmo, não precisa nem restringir muito ou restringir pouco, mas quando a gente tem uma perda de peso, o nosso organismo não quer perder peso. A gente, vamos dizer que a gente é programado para ter um peso correto ali, um peso estável. O nosso corpo gosta de estabilidade, então a gente é programado para ter um peso estável durante a nossa vida.
E aí, quando a gente varia esse peso para mais ou para menos, a gente tem uma série de alterações metabólicas, de alterações de sinalização mesmo, de neurotransmissores e tudo mais, que faz com que o nosso organismo tente retomar o peso que ele tinha. Não tem aquele povo também que é magro, que fala, nossa, é magro de ruim, come, não engorda? E não seria diferente com as pessoas com um peso maior, né? O pouco que elas comem, elas já engordam e elas já voltam pro peso. E o magro come pra caramba e continua naquele peso, porque ele tá programado para ter aquele peso. E a pessoa com sobrepeso ou que tem um peso a mais, ela também tá programada para ter aquele peso. Então, quando a gente vai contra a nossa fisiologia, né, vamos dizer que é muito mais difícil, né? É realmente muito mais difícil a gente manter. Então, vou mostrar para vocês que tá tudo influenciando ali no nosso reganho de peso e se tem como a gente fazer alguma coisa pra gente conseguir manter o nosso peso, né? Pra gente não ter o reganho de peso. Então vamos para os primeiros slides. E, gente, assim, eu tive uma ideia, né? Vamos começar a... Qual que é? É esse aqui, ó. Dá pra ver? Dá pra ver, mas não dá pra ler, né? Então aqui, ó, de vermelhinho mais claro, mas não tão claro, meio tom de vermelho ali é o processo de emagrecimento. O emagrecimento acontece quando a gente faz o quê? Quando a gente gasta mais energia e consome menos energia. Não tem plano mirabolante, não tem como a gente emagrecer consumindo mais e gastando menos. Não existe isso. A gente tem que ter um déficit calórico pra gente emagrecer. Isso é fato. Isso acontece aqui, acontece na Lua, deve acontecer em Júpiter, deve acontecer em toda a constelação. Porque, assim, massa não se cria quando a gente se fala de matéria, né? Então, a gente tem que ter uma restrição calórica quando a gente quer perder peso. A gente tem que gastar mais calorias e consumir menos calorias. Então, a gente tem duas possibilidades. Ou a gente aumenta o nosso gasto calórico, faz mais atividade física, ou a gente come menos, ou a gente associa os dois, que é melhor ainda. Então, quando a gente associa os dois, a gente tem um resultado um pouco mais rápido. Porém, o que está relacionado com o nosso peso, né? O nosso peso, ele foi programado, como eu falei para vocês, ele é programado para ter um peso ideal. Você nasceu com um chipzinho ali para ter um peso ideal. E aquele chipzinho, ele veio desde a gestação da sua mãe. Então, na pediatria tem aquele ditado dos 1000 dias, né? Que desde quando a sua mãe pensou em engravidar, ela já deve ter uma dieta, um estilo de vida, para que você realmente nasça assim, com tudo alinhado, até os planetas alinhados, para que você tenha a saúde perfeita. Então, é isso que acontece. Então, desde antes, a gente precisa ter um cuidado com a saúde. Então, mamãezinhas, papaizinhos, o Ayurveda ensina muita gente isso. Segundo o Ayurveda, a gente sempre deve fazer um processo de purificação, né, de limpeza do corpo, chamado Panchakarma, para depois a gente engravidar. Porque assim você vai ter otimizado todas as suas células, você vai ter feito uma epigenética, vamos dizer assim, desligado os genes ruins, melhorado os genes bons, e com isso seu filho vai ser o melhor filho que ele pode ter do ponto de vista genético e do ponto de vista de matéria, né? Então a gente tem o fator genético que que diz que peso a gente deve ter. Além do fator genético, a gente tem os fatores ambientais, os fatores comportamentais e os fatores homeostáticos. Os fatores homeostáticos, vamos dizer assim, são os fatores que comandam mais o sistema, porque são os fatores fisiológicos, são os hormônios, os peptídeos, são todos aqueles reguladores que vão lá nas células, que vão lá no seu sistema nervoso, vão te dar mais fome ou menos fome, vão acelerar o metabolismo ou diminuir o metabolismo. Então, esse, vamos dizer, o fator homeostático é o fator mais importante quando a gente vai visualizar, quando a gente olha assim para um processo de manutenção de peso, perda ou ganho de peso. O fator homeostático, vamos dizer assim, que é o que comanda. É ele que tem mais importância e vai ter mais peso
no nosso processo, seja de emagrecimento, ou às vezes até ganho de peso, e manutenção de peso. O homeostático, ele não quer que você varie o seu peso. Ele é a parte fisiológica do corpo, que quando a gente começa a variar o peso, ele já começa a lançar os hormônios e alterar as coisas para que você retome o peso. Então imagine você com toda aquela parte hormonal, com todos aqueles neurônios te dando comando para você comer de novo, porque você tá perdendo peso. Onde já se viu? Você não nasceu para ter aquele peso ali. Você viveu 20, 30 anos com outro peso. Tô zoando, né? Porque a gente vai crescendo e a gente vai ganhando peso, né? Mas enfim, você foi programado para ter um peso certo e aí de repente você perde aquele peso e seu organismo fala: alguma coisa está acontecendo, gente. Como assim? A menina tá passando fome, tá acontecendo alguma coisa na vida dela, a gente tem que comer. Não, ela tem que comer, ela não nasceu assim, ela não é assim. O que essa menina resolveu emagrecer? E aí ele começa a liberar os hormônios, a aumentar seu apetite. Então, para você vencer essa parte fisiológica, essa parte hormonal mesmo, a gente tem algumas estratégias, por exemplo. Como eu falei, um exemplo que eu falei na outra live, a canela, por exemplo. Um dos hormônios que a gente diminui quando a gente emagrece é a leptina. É um hormônio que ele é secretado pelo tecido adiposo. E a leptina, ela dá a saciedade. Então, quando a gente tem menos esse hormônio, a gente come mais. Quando a gente emagrece, a gente diminui a quantidade desse hormônio. E por incrível que pareça, pior ainda, quando a gente emagrece, a gente diminui mais o hormônio do que a gente emagreceu. Ou seja, a queda do hormônio é de 35% quando você perde 10% de gordura, de massa gorda. Então, o hormônio cai muito mais do que o tecido gorduroso. Tem um desbalanço ali, né? Então você fica com muito mais apetite, vamos dizer assim. Porque o organismo, ele compreende que o seu tecido adiposo, ele nasceu para ser desse tamanho, ele estava desse tamanho. E de repente você emagreceu, ele ficou assim. O seu organismo entende que está faltando energia de estoque. Você sempre teve um estoque desse jeito e de repente está desse jeito, tem alguma coisa errada, ele quer guardar aquele estoque. Então ele faz com que a liberação de leptina caia mais para que você realmente ganhe aquele estoque de novo. Então isso é um dos fatores, por exemplo, que ajuda. E aí quando a gente vai ver lá a live da canela, a canela é um composto que aumenta a sensibilidade à leptina. Então seria, por exemplo, um produto natural que, por mais que caia a sua leptina, que aumente a sua vontade de comer, ela vai te dar maior sensibilidade à leptina. Então, ela te dá um pouco mais de saciedade, além dela ser termogênica e tudo mais. Então, esse é um composto que ajuda, por exemplo, nesse desbalanço, né? Olha o tanto de coisa que está envolvida, né? E aí, quando a gente fala da parte ambiental, hoje em dia a gente vive num ambiente obesogênico, né, gente? Olha o tamanho das porções que são oferecidas pra gente. Na década de 70, as porções eram muito menores. Nossos pais não eram obesos, era difícil a gente ver gente obesa, que nem a gente vê hoje. As porções eram muito menores. A quantidade de energia numa porção ou num produto era muito menor. Então você comia mais comida, querendo ou não, podia ser até um volume maior, mas tinha uma quantidade de energia menor ali. Você comia menos energia e tinha menos energia para estocar, né? Então, com o passar dos anos, esse ambiente obesogênico, essas porções sendo oferecidas, essa quantidade de energia por comida sendo oferecida, acabou como se fosse modulando os nossos genes para que os nossos genes fossem regulados para ter um peso maior. Então imagina, seu organismo nasceu para ter um pezinho, e aí com o passar dos anos, o estilo de vida familiar, o ambiente obesogênico foi fazendo com que esse hormônio fosse ajustado cada vez mais para você ter um peso maior. E aí você tem que lutar mais ainda, né? E aí onde que entra o Ayurveda aí também? O Ayurveda, com os processos de limpeza e de purificação, ele consegue melhorar essa parte de epigenética que a gente chama. Quando a gente modula o gene, a gente chama de epigenética, que é a capacidade
de desligar ou ligar um gene. E o Ayurveda tem essa capacidade com os processos de limpeza, de purificação, de fazer a epigenética, modular o seu gene para que você tenha um gene melhor e para que você modifique de certa forma esse fator também que faz com que você reganhe o peso. E ainda a gente tem o fator comportamental. Então, buscar e comer comidas de maior índice calórico, andar no comportamento, né? Com pessoas que comem mais, comer sem prestar atenção, comer sem ter fome. São os comportamentos que fazem você ingerir maior quantidade de alimento, às vezes que você nem precisa. E aí, por exemplo, a Ayurveda também entra nessa parte, porque a Ayurveda, ele tem orientações na sua rotina para você fazer, para que você fique mais presente nesse momento alimentar e que com mais consciência você coma o que você precise. Então, diminuindo a ansiedade, por exemplo, comer mais devagar, descansar o talher do lado dos pratos quando você for comer, não comer que nem um chavador, assim, um bicho que protege a comida e vai tacando tudo para dentro, como se fosse, sei lá, reciclar aquilo ali, triturar tudo. Comer só quando tem fome, se não tem fome, estimular a fome, tomar chá digestivos, gengibre, para que você tenha uma digestão boa, digira aquele alimento e com isso você consiga comer uma quantidade que você tem capacidade de digerir. Quando a Ayurveda fala digerir, é transformar aquele alimento de maneira própria, né? Não transformar aquele alimento e fazer ele depositar. Quando a Ayurveda fala em digestão, uma digestão ótima, é você conseguir comer e transformar o que o seu corpo precisa. Sem mais, sem menos. É nutrir da forma que ele precisa. Comer de forma consciente e nutrir da forma que ele precisa. A gente não tem que largar a mão do que a gente gosta pela saúde, mas a gente não tem que largar a mão da saúde pelo que a gente gosta. A gente tem que saber o meio termo e o Ayurveda também ensina isso. Bom, vamos lá para um próximo slide. Ai, meu Deus. Escolher outro ativo. Gente, isso aqui, ó. Aí vocês vão ver. Olha o tanto de hormônio que tá ligado no nosso processo de emagrecimento. Olha, no nosso tecido gorduroso, por exemplo, que eu falei pra vocês, que tem a liberação de leptina. Então, nossas células do tecido gorduroso, principalmente o tecido gorduroso amarelo, que é o mais clarinho, que tem menos mitocôndria, que é menos... tem um metabolismo mais lento, vamos dizer assim, que ele não queima tanto, é ele que libera mais leptina. Então, quando você diminui esse tecido gorduroso, você diminui o volume dele, mas você não diminui a quantidade dele. E aí o organismo pensa, eu tava com um monte de energia, agora eu não tô mais, tem alguma coisa acontecendo. E aí ele vai lá e te dá um estímulo para que você volte a comer e que você consiga encher esse saquinho de energia de novo, porque o organismo não quer que você varie a energia estocada, né? Aí, além do tecido gorduroso, a gente também tem todos os outros hormônios dos outros tecidos. Grelina, no sistema gástrico, tem a insulina, tem mais um monte de hormônio que é contrarregulatório. Uns vão estimular você comer mais e você acelerar o seu metabolismo, e outros vão estimular você a comer menos e diminuir seu metabolismo. O fato é que quando você está emagrecendo, o seu corpo entende aquilo como algo não próprio, né? Que não era para ser feito. E aí ele estimula os hormônios que te dão fome e que te fazem estocar os tecidos, estocar gordura, e ele diminui os hormônios que suprimem o seu apetite, né? Que são anorexígenos e que fazem você diminuir a quantidade de comida. É isso que acontece, gente. E aí todos esses hormônios na periferia vão fazer efeito lá no sistema central. Vão lá para o cérebro, para o hipotálamo. E lá no hipotálamo vai gerar os processos de saciedade ou vontade louca de comer. E aí, se não bastasse, gente, ainda no hipotálamo a gente tem uma região que é uma região de prazer. Quem aí não sente prazer em comer alguma coisa, sente prazer só de olhar. E essa região de prazer, que é ligada ao prazer,
que é inclusive a mesma região ligada às drogas ilícitas, por exemplo, a cocaína e a anfetamina, vamos dizer que ela tem um efeito muito grande. Então, por exemplo, o açúcar, ela acaba ativando muito essa região de prazer e é uma região de recompensa. Então, quando a gente come, a gente tem prazer e a recompensa e a gente vai querer aquilo muitas vezes. Então, são regiões que às vezes não basta você, não são só relacionadas com a comida em si. Às vezes, com você olhar, você lembrar o cheiro. Então, você faz uma dieta. Eu me ponho nesse grupo, gente, porque quando a gente entra em contest, né? A gente corta tudo, tira tudo. E aí, o que a gente faz? A gente vai competir, sei lá, daqui uma semana. Antes da gente competir, 2 semanas antes, a gente tá ali, ó, só olhando no Instagram, só vendo receita, só vendo coisa hiper palatável, super gostosa. A gente já tá aqui, ó, nutrindo nosso cérebro com a maldição do hiperpalatável e com a maldição da recompensa. A gente pode não estar comendo, mas a gente já tá pondo aquela sensação que vai desencadear a gente a querer comer e querer justamente esses alimentos que são hiperpalatáveis e que geralmente tem mais caloria, que engordam mais. Então, se você fez uma dieta, se você perdeu peso, a gente tem que ser, vamos dizer, um pouco Caxias. Diga com quem andas que eu direi quem és. Eu acho que isso a gente tem que pôr em todo o âmbito da vida. Se você quer ser o melhor e quer ter sucesso, ande com os melhores e faça como os melhores. Então, se você quer ter sucesso nessa dieta, você tem que sair do ambiente obesogênico ou levar todo mundo para um ambiente saudável. Isso vai facilitar e muito a sua vida. Quando a gente faz uma dieta da família e a família inteira entra junto, a chance da gente ter um sucesso é bem maior do que quando a gente faz a dieta sozinha e todo mundo continua tendo os mesmos hábitos, você continua naquele ambiente. E aí isso também vale para os alimentos hiperpalatáveis. Você quer ter sucesso na sua dieta? Não fica olhando esses alimentos no Instagram. Tira essas contas da sua vida. Para de ver receita de besteira, de, sei lá, cheesecake de Oreo com leite condensado em cima, mais brigadeiro, mas não sei o que. É gostoso? É gostoso, mas se você comer, você estimular aquela recompensa, aquele alimento hiperpalatável, provavelmente você vai comer tudo de novo, você vai entrar tudo de novo. O nosso organismo, ele demora, tem estudos que mostram que mesmo depois da perda de peso, essa desregulação, vamos dizer assim, hormonal, perdura por 3 a 5 anos. E qual é o período que a gente considera que uma pessoa teve sucesso na perda de peso e no emagrecimento? É quando ela perde mais ou igual a 10% do peso que ela começou a dieta e que ela mantém por no mínimo 1 ano. Porém, os estudos mostram que essa alteração hormonal ela pode persistir. Então, o que faz com que você tenha realmente sucesso é você mudar os seus hábitos. É você ter esse autoconhecimento, você saber o que você pode comer, você saber observar no prato, montar um prato, qual a quantidade que você pode pôr. Não é se abster de tudo, a gente não deve se abster do que a gente gosta, mas a gente deve ter consciência e saber os momentos certos da gente escolher. Então, às vezes, a gente faz um prato que a gente tem uma alimentação 99% da semana ali certinha, com a quantidade de alimento certa, com sabores corretos do Ayurveda, que tem sabores que são mais redutores, tem sabores que ajudam a reduzir o tecido e tudo mais. E aí, uma vez ou outra, você comer um alimento que você goste, mas você fazer escolhas conscientes. Às vezes você fazer uma mudança na receita, você mesmo cozinhar, você colocar coisas mais saudáveis. Porque todo o nosso sistema nervoso também, toda essa parte hormonal, ele sofre influência do nosso intestino. Olha, gente, como tá tudo relacionado, né? É nossas células adiposas que manda lá, ai, come desgraça, que eu tô ficando murcha, eu quero ficar de bucho cheio. É o fígado, é a musculatura, é o pâncreas, é o intestino, é o seu cérebro. Tudo isso está relacionado. Então, a gente tem que ter uma consciência de que não é...
A gente tem que ter uma consciência de que não é, perdi peso e agora tudo certo, eu posso voltar pros comportamentos que eu tinha, vou voltar a ir no barzinho e beber uma caixa de Heineken, vou voltar pro barzinho e comer pastel com caipirinha, que isso realmente você vai ter reganho de peso. Seu organismo, toda a parte hormonal tá voltada para você ganhar peso. Então você tem que ter esse autoconhecimento, voltar geralmente para um processo de reeducação, como se fosse reeducação alimentar. Por isso que eles sempre falam, é importante você não só perder o peso, como você mudar os seus hábitos. É mudando os seus hábitos que você consegue manter o peso que você perdeu. A gente pode usar medicação que ajuda a regular essa parte toda hormonal? Pode usar medicação. Mas assim, eu falei, né, gente? De 3 a 5 anos, toda a nossa parte hormonal, ela fica desregulada. Então, geralmente a gente não vai tomar essa medicação de 3 a 5 anos. Então, muita gente põe a culpa na medicação. Eu tomei a medicação, parei, eu engordei. É porque todo o seu organismo, realmente, a sua parte hormonal sua, tá voltada para você ganhar o peso de novo. Seu organismo não quer que você perca peso. E aí, quando você tira a medicação e você não mudou a sua rotina, seu estilo alimentar, você retoma o peso. Então, é muito importante, gente, a gente ter essa consciência, a gente se autoconhecer e a gente fazer as escolhas corretas, porque o universo está todo contra, a sua fisiologia está toda contra você. Você quer emagrecer, mas seu corpo não quer, gente. É um fator fisiológico com muita força contra a sua força de vontade. Mas a gente tem algumas ervinhas que ajudam, mas não são 100%. A base mesmo é o autoconhecimento e a gente fazer as escolhas corretas. Tudo bem? Gente, eu vou falar muito hoje porque minha voz de taquara rachada, eu fico sem voz. Alguma pergunta? Vamos às perguntas. Vou tirar isso daqui. Quer ver, ó? Não, vou tirar. Como que eu tiro agora? Senhor. Parar. Como driblar a vontade dentro de uma dieta? Com consciência. Às vezes, eu vou falar por mim, assim, às vezes eu tenho vontade de comer algumas coisas e eu coloco essas coisas dentro da minha dieta. Então, eu faço receitas que sejam possíveis eu comer dentro da minha dieta. Eu tento não usar nada muito hiperpalatável para não dar realmente esse estopim, né? De você acabar tendo esse prazer, que é como se fosse uma droga, porque ele estimula lá o centro de recompensa mesmo, que é muito forte, e que você vire compulsão. Então, usar coisas mais naturais, produtos naturais, às vezes for adoçar alguma coisa, por exemplo, adoçar com uma fruta, alguma coisa assim, e você ajustar mesmo com a sua dieta, você pôr alguma coisa que você consiga comer. É claro que junk food não tem como a gente ajustar. Se você quiser, se couber na sua dieta e você tiver consciência e quiser comer de vez em quando, tudo bem. Porque uma coisa também que os alimentos hiperprocessados fazem, eles aumentam o processo inflamatório. E o processo inflamatório, a inflamação subclínica, ela vai afetar diretamente nosso hipotálamo lá e afetar o nosso sistema de apetite, né? Ele pode aumentar o apetite. Assim como as carnes vermelhas, os ácidos graxos. Se você comer em demasia, ele aumenta o processo inflamatório. E isso faz com que o hipotálamo acabe entrando em curto-circuito, vamos dizer assim, de forma bem esdrúxula. E aí faça com que o seu mecanismo de saciedade se altere. Então, por isso que o mais importante é a gente comer alimentos, vamos dizer, 90% da nossa rotina alimentar, ser alimentos mais frescos, rico em nutrientes, rico em antioxidantes, para que a gente mantenha um corpo não inflamado, para que o nosso sistema hormonal funcione direito, e aí com isso a gente possa comer uma besteira de vez em quando. Agora, se você vive eternamente um sistema inflamatório com dieta junk food e coisas que são inflamatórias, qualquer coisinha que você come fora já desencadeia você enfiar o pé na jaca, whatever, assim, o resto da vida.
que é o que a gente vê muito, entendeu? Come muitas coisas inflamatórias. Às vezes fala, eu nem como muita besteira, mas às vezes o que ela come tem um padrão inflamatório pro corpo, e ela tem um corpo inflamado. E aí o pouquinho que ela come já desencadeia ela comer mais e já desencadeia todo o processo, vamos dizer assim, inflamatório, de manutenção de peso. Quando a gente inflama nossas células do tecido gorduroso, elas estocam mais nutriente, por exemplo. Quando a gente está inflamado, a nossa testosterona é mais baixa, a gente queima menos, a gente tem um metabolismo desacelerado. Então, o processo inflamatório na escolha de nutrientes também é muito importante. Um docinho inocente de vez em quando pode comer. Um docinho que eu como, por exemplo, é banana com chocoqui, que é o achocolatado da Essential. Faço como se fosse um brigadeirinho. Ou eu faço o chocoqui com black tahine. Fica como se fosse um brigadeirinho. Eu acho uma delícia. E leite vegetal. É um brigadeiro, gente. Cardamomo. Fica uma delícia. Vamos lá, gente. Mais perguntas? Não. A live que não ia sair nunca, mas saiu, gente. E aí tem muitos processos intestinais. O nosso intestino é o órgão chave em todo o nosso processo neurológico. Para vocês terem uma ideia, 90% das nossas comunicações saem do intestino direto para o cérebro. Então, imagine você nutrir o seu intestino com nutrientes que são inflamatórios, que alteram toda a parte hormonal, toda a parte de neurotransmissores. Você acha que é só seu intestino que está sofrendo? 90% dos neurotransmissores saem direto do intestino para o cérebro, gente, através do nervo vago. Então, nosso intestino é a sede, a gente deve dar para ele nutrientes que sejam capazes de nutrir a nossa flora intestinal, uma flora intestinal boa, que seja uma flora que ajude a regular todo esse sistema hormonal, esses neurotransmissores, para ajudar na nossa saciedade. Não sei se alguém já ouviu falar, por exemplo, de transplante fecal. Eu lembro que a época que eu estava na faculdade, né? Acho que depois que eu me formei, que eu fui fazer nutrologia, que falavam de transplante fecal. Eu falava, gente, que absurdo, né? Como assim você vai transplantar fezes de uma pessoa magra numa pessoa obesa? E aí eles viam que dava um resultado, que a pessoa perdia peso e depois não ganhava peso, que era mais efetivo esse processo de emagrecimento. Mas por que isso acontece, né? Um momentinho aqui. Por que isso acontece? Porque justamente você modula. 90% dos nossos neurotransmissores saem direto do intestino e vai para o cérebro. Então, você dando uma flora intestinal que produza esses neurotransmissores bons, você vai ter mais saciedade. Você vai conseguir ser mais feliz, produzir mais dopamina, por exemplo, mais serotonina, vai diminuir sua compulsão por doce, que pode estar relacionada à serotonina. Então, é muito importante a gente dar nutrientes que a nossa flora intestinal goste. E hoje em dia a gente vê que faz muito isso. A gente faz muito isso, né? A gente, pelo menos eu aqui no consultório, a gente faz esses processos de limpeza. O Ayurveda ensina muito isso, da gente fazer limpeza, depende muito do biotipo de cada pessoa, da indicação de cada pessoa, de quais são os sinais, mas o Ayurveda ensina muito isso, né? O Ayurveda ensina a gente manejar a parte intestinal, porque para o Ayurveda toda doença começa no intestino, e não é diferente na obesidade. Então ele ensina a gente a modular o intestino, a fazer essa limpeza intestinal. Não é detox de moda, gente. O detox da Ayurveda tem mais de 5.000 anos e tem muitos estudos que mostram a potencialidade desses detox do Ayurveda. Não é tomar chazinho, são ervas depurativas, é todo um protocolo que faz com que module a sua flora intestinal e module os seus genes. É esse detox do Ayurveda que faz a epigenética. Então, ele consegue modular a homeostase, lembra? O processo homeostático, o processo ambiental e comportamental. Ela é a medicina que vai modificar todos os fatores ali que fazem com que você mantenha o peso, mas ela consegue fazer isso de forma natural.
modulando a sua flora intestinal, porque aí ela vai modular toda a sua parte dos neurotransmissores, modular todo o seu processo inflamatório, desinflamar, dar comidinha para os bichinhos bons, fazer os bichinhos bons crescer, e com isso você conseguir manter o peso. Então, a TPM pode ser por vários motivos. Geralmente pode ser por baixa de serotonina, por exemplo. Às vezes quando tem a queda de progesterona, que aí pode dar uma vontade louca de comer carboidrato. Então, todos esses mecanismos de melhora da termogênese mesmo, todas as ervas que melhoram o seu metabolismo são muito bem aceitas nesse momento. Porque uma coisa também que acontece quando a gente perde peso é o nosso metabolismo reduzir. E assim como a leptina, o nosso metabolismo reduz mais do que seria proporcional à quantidade de massa magra que você perdeu. Então, a gente vê muito comum, né, que as pessoas perdem o peso e de repente entra num platô. Por quê? Vamos dizer assim, ela tinha um déficit de, sei lá, vamos assim, valores simples, mas que geralmente a gente não usa esses valores. A pessoa tinha um déficit de 50. Aí 50 ela foi perdendo peso, mas aí chega numa hora que se você calculasse o que ela perdeu de massa, o que ela tem de massa, vamos dizer assim que ela ainda era para perder peso, porque sei lá, ela perdeu, mas ainda teria um déficit de 30. Porém, você vai ver, ela fez um platô, porque na verdade o que ela perdeu de massa diminuiu o metabolismo de tal forma que equalizou. Ela não tem mais déficit calórico. E aí as pessoas fazem aquele platô. Então, às vezes, nesse período, a gente tem que ou reduzir mais a comida, ou aumentar mais o processo de gasto de energia, né? Intensificar os treinos. E, gente, dá-lhe ervas termogênicas. Canela, gengibre, pimenta. Mas cuidado com o seu biotipo. Se botar fogo num pita, gente, ele vai botar fogo no mundo. Agora, o cafinho aguenta, pode botar fogo no cafa. Fazer massagem por fora com ervas depurativas, ervas que acelerem o metabolismo também, ajuda bastante. Os biotipos CAFA tem a flora intestinal de CAFA que favorece esse... A gente não fala que é mais fraca, mas tem estudos mesmo de Ayurveda que mostram a diferença das flora intestinal com o biotipo. Então, o biotipo de Pitta tem uma flora intestinal que ela resulta em um metabolismo mais acelerado. E o de Kapha tem uma flora intestinal que resulta num metabolismo mais lento. Eles têm diferenças mesmo, padronizadas, assim, de quantidades mais de cepas, né? Que tem essa característica. Tem mesmo. O que mais, gente? Gente, botei um óleo essencial de Tulasi aqui. Meu nariz até desentupiu. Ó, uma coisa das combinações inadequadas. O Ayurveda fala pra gente das combinações inadequadas porque elas são mais difíceis de digerir. Elas são mais propensas a formar toxina. Mas o Ayurveda ensina a gente que a partir do momento que a gente tem uma digestão ótima, que a gente regula o nosso metabolismo e a nossa digestão, qualquer veneno a gente é capaz de transformar em néctar. Então, se você tiver uma boa digestão, você pode comer alimentos incompatíveis que você consegue transformar aqueles alimentos. Mas eles não devem ser feitos de maneira corriqueira, porque corriqueiramente eles vão fazer com que sua digestão vá diminuindo e que chegue um ponto em que sua digestão não tá boa, e aí vire toxina e ajude no processo de ganho de peso. Mas isso também vale, por exemplo, para o contrário. Se você não tiver uma digestão boa, você pode tomar qualquer gota de néctar que aquilo vai se transformar num veneno. Então, na verdade, o equilíbrio de tudo do Ayurveda, o que ele nos ensina
é manter uma boa digestão, é a gente equilibrar a nossa digestão, a gente cuidar da nossa digestão, seja através da rotina, através da alimentação, através de chás, através da yoga, de posições de yoga, através de pranayama, de muitas formas, mas equilibrar a nossa digestão para que através desse equilíbrio a gente possa consumir coisas que a gente gosta e a gente fazer coisas que a gente gosta e conseguir digerir e transformar aquilo sem transformar em toxina. Faz um teste. Você tem que testar. Eu sou pita também, mas eu adoro uma pimenta. Às vezes eu ponho muito pimenta ali, até chora aqui, aí eu dou uma diminuída, o intestino começa a sentir. Ou então aí você põe especiarias mais refrescantes, mas que melhoram na digestão, tipo hortelã, alecrim, manjericão, coentro. São especiarias ótimas pro pita e são super saborosas. Então, o nosso corpo fala muito pra gente. A gente tem que saber escutar o nosso corpo, né? Acho que ninguém nasceu sabendo o que faz bem ou não. É experimentando, é comendo, é vendo, sentindo, vendo que o seu corpo reage, vendo como o seu corpo reage. E através disso, você fazer as escolhas corretas. E nem sempre um período do ano é igual ao outro período do ano também. Então, às vezes, você come uma coisa no verão que te faz super bem, mas você come no inverno e não faz bem. E porque tem toda a influência do meio ambiente também. Mas a gente tem que saber escutar o nosso corpo. Ele é muito mais inteligente que a gente. A gente não deve ignorá-lo. Bru, mas você vai ver, assim, todo o processo de regulação de digestão, a gente sente, né? Porque a gente tem muita toxina, aí a gente tem que tirar muita coisa, aí a gente tira tudo. Aí a gente regula a digestão. Aí a gente põe os bichinhos bons pra comer as coisas boas. Aí depois a gente vai reintroduzindo de forma aos poucos para acostumar os bichinhos, eles comerem as coisas boas e virar coisas boas. Até que chega um momento que você não tá sensibilizada. Você pode comer muitas coisas fora da sua dieta, por exemplo, que você não comia antes e você não sente nenhum efeito. Tem paciente que fala, eu tenho intolerância a isso, eu tenho intolerância àquilo, eu tenho intolerância a não sei o que, ela chega assim, com calhamaço de intolerância. A gente não tem intolerância, a gente está intolerante. O Ayurveda fala isso, porque são anos e anos de escolhas inadequadas, sobrecarregando nossa digestão, seja através da alimentação, ou seja através das emoções, dos outros órgãos do sentido, que o nosso organismo, ele perdeu essa conexão do que ele deve digerir ou não deve, do que é dele e que não é dele, e aí acaba ficando intolerante a tudo. E aí o que a gente tem que fazer? Dar aquele reset no nosso corpo. A gente tira tudo, as coisas que são mais alergênicas mesmo, melhora o organismo, fortalece os bichinhos, fortalece a parede do intestino para não entrar coisa ruim que não deveria, não coisa ruim, né, mas partículas que não deveriam. E aí depois disso, fortalecendo o sistema imunológico, você pode retomar, comer as coisas, né? Ô, Kátia, você pode tomar a sopa de água, tomar água fervida, que você vai ver que faz a digestão mais rápida. Para vocês terem uma ideia, uma água natural, ela demora 2 horas para ser digerida. Não é beber e entupir a célula, não. É 2 horas ali no seu estômago sendo digerida, no seu sistema digestivo sendo digerida. E uma sopa de água, que é você ferver a água, por exemplo, ferve 1 litro, deixa ela reduzir para 250 ml, ela demora 25 minutos para ser digerida. Então, além dela melhorar a sua digestão, melhorar gases, todos os processos digestivos, ela é digerida muito mais rápido. Você não se sente muito estufada. Você consegue digerir beber uma quantidade maior. É claro que tem aquele saco de ficar fervendo a água, né? Você pode ferver de manhã e ir tomando ao longo do dia, mas você não pode deixar para o outro dia. Tem que tomar no mesmo dia. Açaí com guaraná, se for natural, pode tomar. Não tendo açúcar, tá ótimo. Aí, gostou da sopa de água? Geralmente, quando a gente vai ferver alguma coisa, a gente tem que ferver ou na panela de vidro ou na panela de cerâmica.
Ou na panela de aço inox, de preferência não na de alumínio nem na de teflon, para não ir as toxinas do alumínio e do teflon. Geralmente em casa, e quanto maior a boca da panela, menos tempo ela vai ficar no fogão. Porque aí a troca, né, a água tem que evaporar, e ela evapora através da superfície, né, gente? Aula de, sei lá, ciências. Quanto menor a superfície, maior o tempo que ela vai demorar para baixar o nível. Quanto maior a superfície, mais ela evapora e mais rápido você consegue ferver ela. O que não pode ser gelado? O açaí com guaraná? Se você tiver com uma boa digestão, pode ser gelado. Gente, nada como vocês para perceberem o que acontece com vocês. Vocês são líquido. No verão pode tomar gelado, ainda mais pita. Mas você vai diminuir sua digestão. Se você não tiver com uma boa digestão, aí é bom você tomar tipo uma água fresca. De moringa, do filtro de barro, que é bem melhor. Porque gelado você dá um susto ali no seu estômago. Se você tiver ótimo assim pra digestão, pode tomar até geladinho. Mas o melhor é fresca mesmo. Um filtrinho de barro, uma moringa, que já é uma delícia. Natural. E a sopa de água você pode tomar quando que você quiser, gente. Geralmente eu tomo água fresca. Água gelada, gente, é você acabar com sua digestão. Só se você tiver com uma digestão muito boa e aí você quiser refrescar. Mas o melhor é tomar fresca. A sopa de água você pode tomar durante o dia. Geralmente quando eu tô assim com a digestão mais ruim que eu vou tomar, eu faço de manhã, aí eu fervo 1 litro, faço uns 250 e eu só deixo 250. E o resto do dia eu tomo água natural, assim, do natural sem ser gelada, porque eu não tomo água gelada. E aí uma canequinha eu posso até tomar morninha de manhã e a outra parte da caneca eu tomo durante o dia. Fiquei com muito tempo sem beber álcool. Quando voltei a tomar vinho, mesmo sem álcool, tive uma reação alérgica nos lábios. Sulfito. Uai. Gente, se o corpo não gostou do negócio, eu não tomaria, né? Se você teve reação, a gente tem que saber, gente, a gente tem que escutar o nosso corpo. Se o nosso corpo não gostou daquilo, se te deu reação àquilo, por que você vai... Na Ayurveda, assim, tem um conceito, dois conceitos, nem sei. Mas é assim, o corpo te avisa que ele não gostou. Você fez isso e ele não gostou. Você comeu esse negócio, te deu, sei lá, diarreia. Você comeu, te deu diarreia. Você comeu, te deu diarreia. Você comeu, te deu diarreia. Fala, não, mas eu vou comer. Aí você comeu, te deu diarreia. Aí você comeu, te deu diarreia. Aí chega uma hora que você fica até assim, nossa, mas me deu uma... Mas você continuou comendo. Chega uma hora que o corpo, ele vira a chavinha. Fala, não, eu quero esse negócio que me dá diarreia. E aí você começa a querer o negócio que dá diarreia, que te deixa doente. Então, não passe para esse momento do negócio que te deixa doente, de você querer um negócio que te deixa doente, que te faz mal. Se você toma e vê que você não consegue digerir aquilo, que aquilo ali te dá algum sintoma, não toma, gente. Eu queria morrer assim, no pronto-socorro. Chegava a paciente. Doutor, eu tô com uma dor de estômago. Nossa, mas tá doendo muito. É que eu comi, sabe? Eu comi um negócio ali, sei lá, comi um pastel e toda vez que eu como um pastel, nossa, me dá uma dor. Dá pra falar, desgraça. E tu veio aqui fazer o quê? Pra eu te dar uma paulada pra ver se tu aprende, né? Porque minha vontade era falar isso. Gente, se você come o negócio te faz mal, você vai comer por quê? Cidadão. É a mesma coisa, gente. A gente tem que fazer pra gente o que faz bem a gente. Agora, se vocês querem sofrer, tudo bem. Uma coisa é algo que te dá um sintoma muito ruim. Outra coisa é algo que às vezes não te dá um sintoma muito ruim e que, sei lá, você tem um apreço afetivo, que faz parte de um ritual da família, que você faz de vez em nunca.
que às vezes te dá até alguma coisinha, mas você tolera. Mas ao ponto de você ir ao médico com aquilo, ao ponto daquilo, sei lá, modificar a sua rotina, de te trazer um malefício tão grande que você tem que mudar o seu dia, isso a gente não deve fazer nunca, né, gente? A gente tem que ter consciência. E, gente, é muito comum isso no pronto. Eu tenho vontade de dar uma voadora, mas eu só fico lá do outro lado da mesa, assim, fingindo demência. Aí você olha a língua do ser, é pura toxina. Ai, tô passando mal, ai, eu vivo doente. Só faz escolha errada, só enche de toxina, sistema imunológico não aguenta. Não tem mais nada ali, não tem intestino. A pessoa não tá vivendo, ela tá sobrevivendo. E a população tá assim, gente. Então, parte da gente fazer diferença pra gente. Eu posso aqui falar pra vocês mundos e fundos, posso dar dicas, posso falar coisas mirabolantes pra vocês, pros meus pacientes. Mas se isso não fizer, não tiver importância para você, não fizer conexão e não fizer com que você modifique os seus hábitos, que você faça isso, de nada vai valer. A gente vai continuar doente, a gente vai continuar nessa vida que tá todo mundo desconexo com a sua realidade, com o que seu corpo precisa. E eu acho que muitas coisas que a pandemia nos ensinou é isso, a gente olhar pra gente, mas o ser humano tem um cérebro assim, né? E a memória é pior ainda, porque a maioria já esqueceu, né? Já tá todo mundo escolhendo coisa errada de novo, não vê a hora de fazer idiotices por aí. Mas, né, gente? A gente deve ser consciente. Gente, vocês veem cada língua que eu olho lá. Teve uma vez, vou contar aqui que um senhorzinho assim, ó, toda semana ele ia no pronto-socorro. Tem as pessoas que batem cartão, né? Ele fala, nossa, mas eu me sinto inchado, mas não tô me sentindo bem, eu não tô não sei o que, eu não tô não sei o que lá. E aí eu falei pra ele, olha, você tem que se alimentar melhor, o senhor não tá sendo... Não, mas eu como super bem, eu tô comendo bem, eu tô super bem, assim, minha rotina é maravilhosa. Eu falei, então tá bom, então se o senhor tá com mal-estar, o que o senhor tem, né? Porque na medicina moderna é assim, o que o senhor tem que eu vou te dar um remédio, que é só uma coisa pra remediar, a gente não tá tratando. Não pense que medicina moderna trata alguma coisa, porque não trata. Se você pensa que você vai lá fazer um tratamento, você tá muito enganada. Seu tratamento vem de estilo de vida, de rotina e tudo mais. Aquilo ali é só pra remediar. Mas enfim, o que o senhor sente? Ah, não sei, um peso mais... Ah, então toma, sei lá, um remédio pra dor aí, tá bom. Aí dá 2 dias ele volta. Mas eu ainda não tô me sentindo bem. Eu falo, meu senhor, mas o senhor tem que arrumar sua rotina, não, o senhor não tá... Ai, não, eu tô comendo super bem, tá. Aí na terceira vez, ele veio, ai, mas eu não tô me sentindo bem. Eu falei, o senhor não tá bem mesmo. Olha a sua língua. Vem aqui. Aí eu tinha um espelhinho. Você tá vendo a sua língua? Ela tá branca, cheia de toxina. Olha o tamanho que tá... Gente, ele tinha uma língua assim, ó. Pior que língua de sapo. Não cabia dentro da boca. Porque assim, a toxina, ela impregna nos tecidos. Ela faz com que a nossa circulação não circule. E assim como incha o nosso corpo, a nossa língua incha também. Nada circula direito. A energia não circula direito. É claro que ele tá péssimo. Eu não aguentei. Eu falei, o senhor tá péssimo. O senhor não pode ser saudável. O senhor pode não ter uma doença instalada, mas o senhor vai ter daqui a pouco a sua língua. Isso aí é pura toxina. Você não vem falar que sua alimentação tá boa, que sua rotina tá boa, que não tá. Meu senhor, o senhor tem que comer... Aí eu passei uma dieta de desintoxicação, assim, que é comer quase nada. O senhor vai comer quase nada. E o senhor tem que ir no médico do posto... Mas não pense que ele vai tratar do jeito que o senhor precisa, não. O senhor precisa se conhecer, o senhor precisa prestar atenção no seu dia a dia, arrumar sua rotina. Senão o senhor daqui a pouco vai estar diabético, daqui a pouco vai estar hipertenso. E não pense que a medicina vai te curar, não. Você vai só somar cada vez mais medicação. Ah, comecei com metformina. Aí metformina, glicazina, glifagem, caralho, 4... insulina. Ai, parabéns, filho. A oportunidade que você tinha para se cuidar, olha, passou há 20 anos. Então a gente tem que se cuidar desde agora. E é isso, gente. E aí o tiozinho nunca mais voltou, gente, depois que eu falei isso, que eu não aguentei. Nunca mais eu vi o tio. Sei lá, que fica... Deve ter ido para outro pronto-socorro. Falar, essa médica tá doida aí. Eu já passei desintoxicação no pronto-socorro. Gente, porque eu não aguentava, assim, o ser e eu via que tá... A medicina moderna não ia adiantar.
era isso. Eu ia continuar vendo aquele ser. Aquele ser ia continuar lá, fazendo ficha e mais um pra eu atender. E eu falei, gente, mas que, ó, brincadeiras à parte. Eu acho uma parte muito frustrante, assim, da medicina. Quando eu fui estudar medicina, eu tinha uma visão de que eu ia curar pessoas, de que eu ia ajudar pessoas, medicina moderna, né? Que, nossa, eu ia encontrar a cura pro câncer, sei lá. E aí, quando você sai da faculdade, você percebe que você aprendeu só sobre doença e manter o ser doente, à base de medicação, né? E aí, isso aí gerou, vamos dizer, uma certa tristeza interior, mas graças a Deus, um coice do universo espalhafatoso, assim, ó, do maior dos maiores, que foi o falecimento da minha mãe, me pôs no rumo, e aí hoje eu tô aqui. Mas enfim, era isso. Mais alguma pergunta? Ai, gente, não posso falar da minha mãe que eu choro. E aí, gente, depois dessa filosofia toda, 1 hora, meu nariz quase desentupiu, mas não desentupiu. Bom, gente, é isso. Se cuidem, que eu tô com fome. Que eu não comi meu lanche da tarde ainda. Aqui, ó, o ser tá com a barriga quase colada nas costas. E... gente, depois aí, ó, vou fazer abrir que tal a gente falar de intestino? Não sei o que a gente vai falar. Vou botar uma caixinha lá nos stories pra vocês darem algumas ideias de live pra gente, tá bom? Não vou comer coxinha não, eu tenho macarrão integral com frango veg sadia, manjericão, vinagrete e cottage de búfala, gente, que eu viciei. Uma delícia. Aí eu faço assim, ó, misturo tudo. Vou tirar uma fotinha e mostrar pra vocês. Gente, então, ferritina e ferro super baixo aí tem várias coisas, assim, ó. Pode ser trauma intrauterino, pode ser trauma de mãe, pode estar relacionado com seu mapa astral. Também pode ser da digestão, processos inflamatórios. Tem bastante coisa. Mas vamos aí, gente. Boa noite, que hoje é sexta, sextou. Vou pra casa, vou comer, depois vou pra casa assistir filme. Nada, tem que trabalhar ainda. Mas adorei. Até mais, gente.